vamos continuar aqui agora para executar o serviço. Precisamos sempre checar essa parte da coifa aqui, ó, que é a chamada coifa do câmbio. Ela resseca muito e aí fica vazando óleo de câmbio. No caso aqui dá pra ver, ó, que ela tá bem rachada, ó, tá até começando a minar óleo nela. Tá vendo, pessoal? Então nesse caso aqui, ó, temos que mostrar pro cliente isso aqui e solicitar que ele faça um orçamento, porque faltar óleo de câmbio ele vai ter problema depois na transmissão. Tá, então dos dois lados a gente checa como que está o estado da coifa interna ou a coifa de câmbio do carro. Então, pessoal, agora vamos em uma das partes assim mais importantes do centro automotivo e mais importante também para o cliente, considerado o carro-chefe nosso, né, que é o pneu, parte do sistema de rodagem do carro. Então, normalmente é o que o cliente vem procurando por primeiro, né, em nossas lojas aí. Temos dois casos aqui, ó, bem distintos aqui de problema no pneu, que é o tipo de desgaste. Então, para mostrar para o cliente a condição real do pneu do carro dele, pessoal, o correto é usar uma ferramenta chamada profundímetro, que é esse tipo de ferramenta aqui, olha, que vai mostrar a profundidade do suco dos pneus do carro do cliente. Então, quanto esse pneu ainda tem de borracha suficiente para rodar com segurança, tá? Então, nós vamos pegar esse profundímetro aqui e colocar em 3 pontos do pneu. Lembrando que não pode ser numa área do pneu que seja em cima do TWI. Então eu coloco ele aqui, pessoal, ó, e verifico quanto que está marcando. Ó, no caso aqui está marcando 5 milímetros de profundidade. Veja só. Tá muito bom esse pneu nessa parte dele aqui. Porque o permitido pela lei brasileira é 1,6, tá? Então aqui essa região do pneu está em ordem. Porém, por que eu falei que tem que medir em 3 pontos? Porque tem algumas partes do pneu que pode sofrer com desgaste regular. Vamos ver essa parte do meio aqui, ó. Olha lá, já está quase nos 4 milímetros. E vamos ver nessa outra parte do pneu aqui. Olha lá, 2 milímetros. Sem contar, pessoal, que no visual a gente consegue pegar e olhar como que ele tá. Mostrando com mais detalhe aqui, olha essa área do pneu aqui do cliente, como que tá o desgaste do pneu, e olha essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Então esse pneu sofreu com desgaste regular, ele é um pneu que rodou com a inclinação da roda muito negativo. Então nesse caso aqui, esse carro sofreu um desgaste acentuado no ombro interno do pneu, comprometendo principalmente aqui a segurança do carro, tá? A capacidade que o pneu tem de escoamento para água, de aderência numa curva. Então imagina fazendo uma curva com essa parte aqui lisa, o carro vai escorregar. A área de atrito aqui é muito maior do outro lado. Então o pneu tem que estar com desgaste uniforme, tá? Então, por mais que uma parte a gente mediu agora há pouco profundímetro, estava com 5 milímetros, a outra parte está com 2. Então, infelizmente, precisa recomendar a troca desse pneu que parecia estar bom para o cliente, por causa do desgaste que ele sofreu irregular, ok? Então, pneu é item de muita segurança. Se o guarda parar esse cliente na rua e ver o pneu desse jeito, esse carro vai ser multado ou possivelmente até guinchado. Tá? Então, não podemos deixar de alertar o nosso cliente por causa de uma situação dessa, ok? E qual que é a recomendação aqui? Fazer as revisões sempre a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros, checando o alinhamento e balanceamento do carro, tá? Para evitar esse tipo de problema aqui, ok? A outra situação do pneu desse mesmo carro aqui, do Uno que nós estamos vendo, olha só, o pneu traseiro. Então a gente consegue ver que toda a área do pneu aqui tá por igual. E se a gente voltar e medir com o profundímetro novamente, olha, 6 milímetros numa parte, 6 milímetros na outra parte e 6 milímetros na outra parte. Então nos 3 pontos do pneu, no centro, na parte interna e externa, está dando 6 milímetros.
Então esse pneu não sofreu com desgaste regular, esse pneu estava no eixo traseiro desse carro. Então aqui, ó, tá perfeito, ok? Então o pneu, ele fala por si só de você analisar ele visualmente, passando a mão, girando a roda lá no carro, você consegue ver se o pneu está oscilando, se a carcaça está deformada, está irregular. Isso daí são indícios para o mecânico mostrar para o cliente que tem alguma anomalia no veículo dele. Ou um simples problema de calibragem, que nós vamos ver quais são os sintomas, ou até mesmo um problema mecânico, uma folga, um amortecedor, por exemplo, ruim, sem ação, você vai notar o desgaste ondulado na banda de rodagem do pneu, um desgaste de escamação do desenho do pneu. Então são tipos de desgastes, são tipos de situações que o pneu sofre, que ele fala por si só, para a gente poder explicar para o nosso cliente. Então cada sintoma que aparecer no pneu, você consegue argumentar com o cliente de uma forma. Por exemplo, uma simples bolha na lateral, que parece ser uma coisa sem problema, no caso esse aqui não tem nenhuma, mas aquelas bolhas que aparecem na parte de fora do pneu, normalmente proveniente de algum impacto violento que esse pneu sofreu. Chega até a entortar a roda algumas vezes, marcar a roda. Por mais que o pneu esteja novo de borracha, se ele tiver esse tipo de avaria, o fabricante do pneu recomenda a substituição. Então, temos que explicar para o cliente a importância daquele pneu estar em bom estado no carro dele. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, para o nosso cliente saber, temos que informar ele que na lateral do pneu, olha, é possível enxergar uma sigla escrito TWI. Essa sigla TWI, que ela traduzindo, significa indicador de desgaste do pneu, da banda do pneu. Então, você vindo reto aqui, ó, você consegue ver no centro do pneu pequenas marcações, tá? Olha lá. Essa parte do pneu aqui, pessoal, é o indicador de desgaste, ou seja, quando a banda de rodagem encostar nela, é porque está na hora de trocar. Perfeito? Então aqui é o momento exato da troca do pneu do carro do cliente. Ele pode estar fazendo essa verificação na casa dele, tá bom? Então vamos lembrar sempre o nosso cliente que ele mesmo pode checar no estado de troca do pneu. Certo, pessoal? Então essas são um tipo de análise que nós podemos fazer no pneu. A outra análise, pessoal, depois dessas duas que a gente viu aqui, é aquele famoso pneu com desgaste regular por falta de alinhamento ou por falta de calibragem. Vamos dar uma olhada como que é? Vou pegar para vocês. Olha, pessoal, um outro caso de desgaste regular de pneu aqui, que acabou tendo que antecipar a troca dele. O meio do pneu, se nós medirmos com um profundímetro, vamos conseguir checar aqui, ó, e olhar que está dando, olha, praticamente, ó, 3 milímetros de borracha. E se você olhar as laterais, não dá nem para medir. Olha como que ficou o ombro desse pneu aqui, sem desenho nenhum aparecendo. E o meio tá bom de borracha ainda. Por que aconteceu isso? Calibragem fora do recomendado de fábrica, ou com pouca frequência. Então às vezes a pessoa vai lá e calibra uma vez por mês, uma vez cada 2, 3 meses até, e aí o pneu acaba sofrendo com isso daqui. Então, além do pneu, ele está perdendo dinheiro com o pneu, está prejudicando o meio ambiente, contribuindo aí para o maior uso do recurso natural, está também aumentando o consumo de combustível do carro, está diminuindo o conforto e segurança do mesmo. Então, ó, pessoal, orientar o nosso cliente para poder calibrar o carro, pelo menos a cada 10, 15 dias, o pneu frio. Então, saiu de casa, no primeiro posto que aparecer, já para lá e dá uma conferida na calibragem do pneu dentro desse período aí, colocando sempre a pressão recomendada no manual. Ou está no manual, ou está na porta do motorista ali na coluna, ou na tampa do combustível. Lá tem a calibragem correta dos seus pneus. Então calibrar ele a cada 10, 15 dias no máximo, com ele frio. Tá bom, pessoal? E para o nosso amigo cliente, vamos mostrar para ele também uma outra importância de se analisar o pneu do carro, que é a data de fabricação dele. Então, por mais que o pneu às vezes possa estar em bom estado, é importante, pessoal, nós checarmos a data de fabricação do pneu. É o famoso DOT, né? Onde tem várias letras e números no início, mas no final tem 4 números distintos.
Os 2 primeiros definem a semana de fabricação do pneu e os 2 últimos o ano. No caso aqui, por exemplo, 36ª semana de 2013. Então esse pneu aqui já está beirando os 4 anos de uso, ok? Então é um pneu que ainda estaria dentro da garantia do fabricante, que é de 5 anos para os pneus comercializados no Brasil. Nesse período você pode rodar com o pneu com segurança. Notou que o pneu está com mais de 5 anos? Por mais que ele esteja bom de borracha, você tem que orientar aquele cliente que o correto é utilizar o pneu dentro do prazo de garantia, que é o que recomenda o fabricante do pneu. Aí você pode também sugerir a substituição daquele pneu por causa da data de validade dele. Ok, pessoal? É mais uma dica aí para contribuir com o pessoal lá da oficina e um reforço aí na argumentação para o cliente, amigo nosso no pátio, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um diagnóstico no sistema de injeção eletrônica desse carro aqui. No caso do Uno, né, as velas ficam localizadas atrás do cabeçote do motor. Então nós temos que tirar a tampa de acabamento do motor para acessar cada cabo de vela do carro e, consequentemente, as velas. Aí, a primeira vela, tá, da esquerda para a direita, para você retirar elas, né, ela fica localizada bem logo lá embaixo no bloco do motor, bem no centro do bloco praticamente, tá? Ali você tem acesso à primeira vela da esquerda. Para retirar a vela, você vai precisar de um soquete de 16 milímetros, só que é um soquete, pessoal, específico para vela, porque ele é amantado, ó. Na hora que você desosquear a vela não cair e trincar, né, a cerâmica dela, fica presa na vela. Perdão, a vela fica presa no soquete. E nesses casos aqui não tem perigo de cair no chão, pessoal, porque se a vela cair no chão, não adianta nem perder tempo em olhar será que quebrou ou não. Tem que trocar essa vela, tá bom? Então a gente, com o auxílio de uma extensão, retiramos a vela do primeiro cilindro e aí eu vou analisar o estado dela. Que tipo de análise que eu faço? A gente verifica se ela tem corrosão, se ela está suja de óleo, por exemplo. Nós podemos também puxar ela aqui e verificar se a cerâmica dela não tem alguma trinca, se ela não está quebrada. É possível também ver se não tem muita oxidação nessa área, que é sinal que de repente esse carro pegou algum tipo de umidade em excesso, uma enchente, por exemplo. Isso aqui acaba prejudicando o funcionamento da vela. E por fim, nós vamos medir com calibre o desgaste do eletrodo da vela. Então, através de um calibre, você tem uma tabela de aplicação onde tem o nível de desgaste tolerado. No caso da Fiat, vamos checar aqui. Fiat Uno, motor 1.0, carro flex 0.8. Então, nós vamos pegar o calibre e medir. Então, eu pego o calibre aqui e checo qual que é o indicador 0.8, no caso aqui, ó. Eu pego o 0.8 e passo no eletrodo da vela. Ó, se ele passar reto, com folga, é porque tem um desgaste. O máximo de aceitável é um ponto para mais ou para menos. Então seria o 0.9. Ó, o 0.9 passou folgado também, pessoal. Tá vendo? Ó? Então nesse caso aqui, essa vela já tem um desgaste no eletrodo. Não é recomendado você utilizar o ajuste da vela que vem no calibre, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, para você poder diminuir essa folga. Tem gente que dá uma batidinha aqui e diminui ou aumenta. Nesses casos aqui, você só está maquiando o problema, porque o correto aqui é trocar, que há um desgaste do eletrodo, tá bom? Então, com o calibre e a tabela de aplicação, você vê o nível de desgaste da vela do carro do cliente, tá? Então, mostra para ele a tabela, mostra o calibre, e aí se você tiver um gabarito igual a esse impresso, aqui tem os estados que podem ter uma vela. Então, quando tá ok, né, é que a vela tá normal, não precisa ser trocada nenhuma delas. Quando você tem uma exclamação, qualquer uma dessas imagens, olha, indica que essa vela já sofreu um desgaste, uma trinca, uma oxidação, tá? Um problema de desgaste normal do central. Outra dica que eu posso dar, se vocês olhar o eletrodo e ele tiver com arredondado, é porque já desgastou também o eletrodo, tá? E aqui é um estado crítico, uma vela derretida, por exemplo, uma vela encharcada de óleo,
não adianta trocar a vela, porque esse carro deve estar com algum problema de superaquecimento no motor, algum problema de vazamento crônico de óleo. Se você trocar a vela, não vai resolver o problema do cliente por completo, tá bom, pessoal? Então isso aqui também é uma tabela de pré-diagnóstico que ajuda o mecânico a passar um diagnóstico preciso para o cliente, ok? Vamos verificar agora o nível de contaminação da câmara de combustão desse carro. Para isso, pessoal, nós vamos utilizar uma câmera, tá? Parecida com aquela de endoscopia, para verificar o nível de contaminação do motor do carro, tá? Então nesse caso aqui, a gente vai colocar essa câmera dentro da primeira câmara que nós extraímos a vela. Então aqui a gente pode mostrar para o cliente, olha, realmente precisa ou não precisa fazer o serviço no carro do senhor. Isso aqui vai ajudar a passar a credibilidade para o cliente. Legal, pessoal? E aí eu queria aproveitar e mostrar para vocês como que está o TBI desse carro. Então, com 60 mil quilômetros, o nível que chega de sujeira no TBI do veículo. E no serviço de limpeza do sistema de injeção, né, que é orientado a fazer nesse carro, você vai limpar todo esse item do veículo. Então, o TBI, onde tem ali o corpo de borboleta e o controlador de marcha lenta, vai estar mais limpo e aí vai devolver também a economia de combustível desse carro e a potência original no motor. Olha o estado que ele está. Esse TBI, a cor dele, tá? A sujeira que tem aqui no corpo dele, na própria aleta lá dentro do TBI, você consegue perceber que tem manchas escuras ali na borboleta. E depois que nós formos fazer a limpeza, tá? Com o produto que vai ser aplicado aqui no TBI e o outro via tanque, vai devolver a originalidade desse veículo aí, tá bom? Então isso é recomendado também fazer nesses carros aqui com 60 mil quilômetros. Tá ok, pessoal? Tá visto esse outro item do veículo aí, ok? Bom, pessoal, fazendo a análise detalhada aqui da correia dentada desse Uno que nós estamos analisando, o diagnóstico é mais visual mesmo, tá, pessoal? Então nós vamos ter que olhar basicamente se os dentes da correia dentada aqui não estão quebradiços ou ressecado, a própria borracha ela querendo desfiar o material. Então nesses casos assim, que você tem um problema desse tipo de desgaste da correia, é recomendada a troca. Então a cada 60 mil, né, no Uno, né, cada 60 mil que está no manual, mas toda a revisão completa do motor, orientado no manual, é feita a análise visual da correia e o estado dela. Então se ela tem muita folga ou se ela está com algum problema de desgaste aí nos dentes dela por ressecamento. Aí é orientada a troca. Se não, é seguir com o uso dela até a próxima revisão de correia, que é orientado no manual. Tá bom, pessoal? Assim é feita a análise da correia dentada, bem como do alternador. Então nesse carro aqui é separado e você tem que checar a situação dela também no visual. Nesse caso aqui, desse carro, é mais por baixo a forma melhor de fazer essa checagem. Então, vamos estar fazendo a análise dela também e aí já passar para o cliente se tem que trocar ou não. Caso uma precise e a outra não, o ideal é trocar as duas, tá? E aí a partir daí fazer o teste do rolamento, do tensor, tudo certinho para o nosso cliente, tá bom? Agora na substituição da palheta, nós já testamos o braço lá, o empenamento dele, né? Vimos que estava em ordem. Então para trocar a palheta, tem que tomar muito cuidado, que o ponto de indenização também grande está aqui. Então tirou a palheta do braço, bota um paninho e abaixa o braço. Porque qualquer movimento esse braço pode voltar e dar no para-brisa. No tirar a palheta, você tem que verificar se o adaptador que está nela está correto ou se o que está não tem muita folga, tá? Então no caso essa aqui a palheta veio com o novo, vamos colocar o novo, certo? E detalhe, algumas palhetas vêm com esse adesivo aqui, no caso desse modelo de palheta, vem com um adesivo que quando você remove, ó, ele tem uma bolinha nela. Essa bolinha vai indicar para o cliente, para o motorista, a hora certa de trocar a palheta. Ela avisa, olha só, que está na hora de trocar. Como que ela vai avisar? Ela vai ficar posicionada de frente para o motorista e quando ela ficar na cor amarela, é porque a palheta já está ruim, está na hora de trocar, tá? Que ela tem o mesmo tratamento da borracha
Então, como os raios do sol atacam o material da borracha, vai atacar aqui também. E aí, se a borracha está ressecada, isso aqui vai estar indicando, tá bom? Para vocês não trocar paleta desnecessária. Ah, tá bom. E quando não tiver isso daí? Quando não tiver esse indicador, vocês têm que prestar atenção que um lado da palheta tem uma trava no trilho dela aqui, ó, da borracha, tá vendo? Aqui tem uma trava, aqui não tem uma trava. Certo? Essa trava tem que ser sempre para baixo, porque se você montar invertido, é possível de fazer isso, essa palheta ela pode soltar a borracha da estrutura metálica dela, tá bom? Então sempre ela assim, ó, para baixo, quando não tiver aquele indicador, tá bom? Então na hora de colocar também, o cuidado é, coloca a palheta, pessoal, sempre com o braço aqui, ó, por debaixo do braço, do seu braço, por debaixo do braço da palheta. Se der um azar de escapar o braço, o seu braço protege e não quebra o vidro do carro do cliente. Então, ó, a gente encaixa aqui, na hora que a gente escutar o cleque é porque ela chegou até o fim. Ó, encaixou, prontinho, tá firme. Então, abaixo, depois eu vou lá no carro e faço o teste por 30 segundos jogando água no vidro para ver como que ela ficou. Agora a parte que falta aqui do sistema de motor são os líquidos do veículo. Então a gente verificou agora há pouco o fluido de freio entre o mínimo e máximo e qual que são o ideal ali, a forma certa de deixar. Falta verificar desse carro aqui, do Uno, o nível do líquido que vai no reservatório do limpa-vidro, do para-brisa, e do arrefecimento. Mais importante é o arrefecimento, né? Hoje, porque um carro com um nível de solução arrefecedora abaixo do mínimo pode vir a fundir o motor, tá? Então, nesse caso aqui, o reservatório do limpa-vidro, ele é mais no visual, ele não tem a marcação igual mínimo e máximo, igual do reservatório de fluido de freio e do radiador. Ele vai ter que ser no visual. Então, aqui ó, a gente já consegue ver que não tem nível de água aparecendo, então tá vazio. Para confirmar, é só a gente abrir a tampa e dar uma olhada, olha lá dentro. Tá bem lá embaixo lá. Então a gente precisa colocar água aqui. Dica, pessoal, sempre procurem colocar somente água no reservatório, tá? Quando não, uma mistura de água com algum tipo de produto específico pro vidro, tá? Que são produtos de limpeza neutros, eles não são abrasivos, porque senão ele pode atacar a borracha da palheta, atacar toda aquela borracha em volta do para-brisa e aí começar a dar infiltração de água para dentro do carro, ok? Diminuindo a vida útil desses itens aí. Então o reservatório de água do limpa-vidro, só água ou produto específico para esse item aqui. Agora o reservatório do radiador. Então cada carro fica localizado num lugar. Você consegue ver através do nível do reservatório uma marcação de mínimo e máximo. No caso desse carro aqui, ó, mínimo aqui e o máximo aqui em cima. Então o que acontece? Para verificar alguns é transparente, dá para você ver. Outros você tem que abrir. Cuidado não abrir. Por quê? Se o motor estiver quente, ele vai subir o nível dessa água aí e ele pode estourar e causar um acidente, tá, pessoal? Porém, a gente precisa avisar o cliente às vezes, tá? Ó, sempre verifica o nível da água do radiador antes do senhor sair de casa. Porém, certifique se está com o motor frio para fazer isso, tá bom? Nunca abra a tampa com o motor quente. E o detalhe que nós temos que ter também, se o nível estiver muito abaixo do mínimo, é um sinal de alerta. Porque isso aqui é um sistema fechado, não tem por onde essa água sair. Abaixar o nível um pouquinho, perfeito. Mas abaixar abaixo do mínimo é porque tem algum problema de vazamento. Aí é recomendado fazer um teste mais específico no sistema de arrefecimento do carro, tá? Teste de pressão para ver onde está vazando. Às vezes é na própria tampa, na tampa é fácil de ver. Você percebe em volta dela umas manchas de água que está vazando. No caso aqui está sequinho, então aparentemente não tem problema nenhum. Mas pode enganar, esse motor foi lavado recentemente. A pessoa limpou aqui, aí a gente pode ser pego despercebido. Então vamos checar esses itens aí com certeza, tá? Nesse caso aqui eu vou abrir, porque esse carro já está há tempo aqui na nossa oficina, para tentar dar uma olhada no nível por cima. Se a gente balançar um pouquinho, ó, tô balançando o carro, não sei se dá pra ver a água movimentando lá dentro, tá vendo? E ela tá no nível correto, tá acima do mínimo, então tá beleza, ok? Se tiver faltando, pode até completar temporariamente o cliente, mas a recomendação é fazer a substituição
e o teste de estanqueidade para ver se ela não tem vazamento, tá? E normalmente isso aqui é uma solução arrefecedora, tá? Na porcentagem de água para um tanto de líquido, tá? De solução para radiador, tá bom, pessoal? Cada manual tem a orientação do que vai em cada carro, legal? Agora nós vamos substituir a vela desse carro. Lembra que no primeiro vídeo eu fiz mostrando para vocês o desgaste da vela original? Estava passando de 0,9 o eletrodo dela? Então, o recomendado pelo fabricante é de 0,8. Então, se eu pegar de novo o calibre para nós testarmos uma vela nova, olha como que fica o 0,8. Não passa, tá vendo? Então, nessa situação aqui, ó, a vela tá boa, ok? Então, a gente testa ela. É bom passar na vela nova também antes de montar, uma a uma, tá, pessoal? Que às vezes pode vir um pouquinho desregulado. E aí, como ela é nova, você pode ajustar até chegar no 0,8. Mas quando ela já está desgastada, não adianta querer ajustar não, tá? Tem que ser trocada. Então, para isso, voltamos a usar o soquete para a vela, que ali é amantado aqui, para não deixar a vela cair, né? E o cuidado, pessoal, na hora do aperto de vela, hein? Isso é muito importante. Na hora de colocar a vela, muito cuidado com a fixação dela, porque se ela entrar pouquinho torta, você tiver uma resistência para apertar ela, porque ela deve estar espanando, hein? A cabeçote na maioria dos carros é de alumínio ali, essa rosca ali é fina, pode espanar, aí o prejuízo é grande. Então coloca com ela manualmente, inicia manualmente com a extensão e vai rosqueando aqui, pessoal, ó, até você sentir que ficou firme, ó. Eu não consigo mais rosquear e ela foi entrando até o fim sem resistência. Pronto. A partir daí, o ideal é nós utilizarmos um torquímetro. Tá? E aí com o torquímetro dá a pressão exata em todas as velas. Mas se na sua oficina você não tiver o torquímetro, a dica é, toda vela, ela tem aqui, pessoal, esse anel de pressão nela, tá? Pode ver que esse anel aqui, dessa daqui, ó, já está amassado, está totalmente achatado. É porque essa vela já foi tirada e colocada uma vez. Então nesse caso aqui, o aperto é só de 15 minutinhos que nós falamos quando você está utilizando a ferramenta manual, sem ser o torquímetro, uma catraca, um cabo deslizante. Quando você vai colocar uma vela nova, essa arruela, olha só, pessoal, ela não está achatada totalmente, tá? Ela é abaulada aqui no começo. Aí nesse caso, o aperto chega a ser de 30 minutos, tá? Então, ou às vezes até 45, tá? Então nesses casos aqui é na hora que você viu que travou, você para. Não é para apertar até você exagerar não, você pode estragar também, depois ninguém tira. Então aqui eu apertei com a mão, tá no meu limite. Então olha, coloquei a catraca, trouxe para o 0 e vou apertar, ó, 15 mais 15. Ó, pronto. Se eu for e voltar, ó, eu não consigo mais apertar. Se eu continuar apertando aqui, eu tô demais. Então, no caso, 30 minutos. É o aperto ideal dessa vela. Aí é só repetir o passo para todas as demais. Pois bem, a gente acabou de trocar as velas desse carro. Agora vamos substituir os cabos. Como recomendado no manual desse carro, trocar a cada 60 mil cabo e vela, não vamos nem medir ele, vamos já pegar e estar trocando os cabos. Nesse caso, qual que é a atenção principal que nós mecânicos temos que ter? Que tem tamanhos diferentes do cabo, que é para não ter erro na hora da aplicação. Então tem um mais curto, um pouco mais comprido, um intermediário, que é para manter a sequência correta de instalação. Na pior das hipóteses, pessoal, vamos tirar um e coloca o outro, sempre na sequência, para não ter perigo de montar errado, tá? Então a dica do cabo é seguir a sequência certa de montagem e sempre, pessoal, colocar certinho nos encaixes que tem lá. Vamos manter esse padrão para não ter problema de ter mau contato depois ou alguma falha de injeção nesse carro aí. Vamos lá trocar um primeiro cabo para ver como que é? Vou tirar esse primeiro cabo aqui, ó. Já tirei a vela, agora eu vou tirar o cabo. Então vem na bobina, tiro o cabo da bobina. Aí, ó, na dúvida, vamos pegar e medir, ó. Tá vendo? Os dois cabos são iguais. Então eu sei que esse é daquele lá que eu acabei de tirar. Coloco primeiro na bobina. Passo pelo mesmo local que ele estava passando.
Cuidado para não deixar ele torcido. E procura a vela lá, encaixa ele dentro da vela certinho, até sentir o encaixe. Primeiro cabo colocado. Normalmente os cabos ele tem aqueles suportes para poder travar ele. Então a gente vai e coloca cada um no seu suporte correspondente, tá bom? No final coloca os 4 aqui certinho. Passar o scanner para verificar possíveis falhas no sistema eletrônico do carro, né? Então já ligamos o equipamento na porta OBD, tá? Desse carro, fica localizado junto à caixa de fusíveis, no interior do veículo. E aí vamos programar agora o rastreamento através do scanner. Então selecionamos a opção scanner, vamos puxar aqui Fiat 2007, Fiat Uno, motor 1.0. Flex. Então, ok, para ele poder escanear. Liga o contato, só o contato e dá ok. Pronto, agora ele vai rodar os códigos do veículo. Olha lá, já escaneou. Ele só deu, ó, um código U1600 chave eletrônica. Vamos salvar e verificar os outros itens do carro. Só foi diagnosticada uma falha de chave, tá? Chave codificada. Aí com esse lado a gente vai falar para o cliente procurar a concessionária ou a autoelétrica de confiança para poder codificar a chave. Então pessoal, agora nós vamos fazer a limpeza do TBI do carro, tá? Com produto específico para isso. Dá para reparar muito bem agora, pessoal, como que ficou o corpo de borboleta desse carro, o TBI dele. Então esse produto ele vai tirar toda a sujeira que tem no TBI, carbonização também, e vai poder fazer com que esse carro devolva a potência original nele, voltando uma aceleração correta, tá? O motorista ele não vai precisar mais pisar tão fundo no acelerador para ter o rendimento original do veículo, tá bom? Então, esse produto a gente fez aqui. Agora a gente vai fazer o produto via tanque. Então, esse outro produto agora a gente vai colocar no tanque e durante o consumo do combustível com ele, vai estar limpando aquela carbonização na cabeça do pistão que nós vimos e vai também limpar os bicos injetores do carro. Então, nessa condição aí, ele vai acabar fazendo com que o carro tenha também um rendimento melhor, um consumo melhor e, inclusive, aumenta a vida útil das peças e diminui a emissão de gases nocivos ao meio ambiente, tá? Porque esse carro vai estar com uma queima melhor. Então a gente coloca ele no tanque totalmente, com um paninho para não deixar cair na lataria. Então a parte da limpeza do sistema de injeção eletrônica vai se fazendo agora com o consumo do tanque de combustível que tem no carro. O ideal é estar com o tanque cheio, tá? Para poder o produto agir por mais tempo no veículo e voltar a completar o tanque assim que ele entrar na reserva novamente. Então agora, pessoal, falta trocar o filtro de ar do motor desse carro. Então, eu já tirei a capa que estava meio solta aqui, né? Ó, vou extrair o filtro velho. Olha o estado que ele está, a gente já viu lá no diagnóstico inicial, né? E antes de colocar, vou dar uma pequena limpada assim para tirar o mais grosso da sujeira aqui da caixa de fixação do filtro, né? Um paninho a gente vem, tá? Tira pelo menos a poeira mais grossa. Se você tiver algum tipo de ar lá na sua loja que você tem uma proteção, você isola a entrada de ar do carro aqui para não ter perigo de ir para dentro do motor. E aí você pode estar soprando levemente aqui para tirar um pouco mais da sujeira, tá vendo? Tem um pouco de pó que fica na base que não dá para tirar. E aí vem e aplica o filtro novo. Olha a diferença do filtro novo e o filtro velho, com apenas 10.000 km rodados.
que a última vez foi com 50 mil quilômetros. Sempre tomando muito cuidado com essas travas aqui, com essas presilhas, elas são traiçoeiras. Legal, prontinho. Troca do óleo e dos filtros. Então nesse carro aqui ele tem uma proteção para o cárter, que é o chamado peito de aço. Percebe, pessoal, que eu não preciso retirar totalmente o peito de aço para fazer a troca do óleo e do filtro, né? Dá mais trabalho tirar ele todo do que depois ter que colocar novamente. Então ó, só solta 3 parafusos e coloca ele de lado. Você já vai ter acesso ao bujão do cárter e vai ter acesso ao filtro de óleo que fica bem próximo ao bujão do cárter, tá? Nesse caso aí a gente vai fazer a troca de óleo desse carro por gravidade, tá? Dica, pessoal, o motor já está meio quente, então vamos trocar com ele sempre meio quente ou morno, pelo menos, para poder o óleo esgotar na sua totalidade. E o bujão de cárter, pessoal, lembre-se, todo carro tem que ser feito no mínimo a troca ou do bujão ou do anel de vedação do bujão. Tá, esse anel é obrigatório trocar sempre, viu, pessoal? Não vai fazer essa economia desnecessária, não. O anelzinho é coisa muito barata e pode dar um problema muito grande se ele der vazamento, certo? Então vamos comigo lá, vamos soltar esse bujão de cárter aqui desse carro. Lembrando, pessoal, que esse bujão aqui não precisa ser apertado muito forte não, hein? Isso aqui normalmente é de alumínio, para espanar é facinho. Então, no caso do Uno, ele não tem anel de bujão, tá, pessoal? Ele é só o bujão mesmo. Só verifica se ele não está com a rosca dele danificada ou até mesmo com a fixação da chave Allen para retirada dele. Porque se tiver, o próximo que for trocar vai ter dificuldade para tirar, viu? Então, analisa, senão já faz a troca do bujão. Enquanto esgota o filtro, se o seu reservatório para armazenar o óleo for grande, você já pode trocar os dois para ganhar tempo, tá? Isso daí aumenta a produtividade da sua oficina. O filtro normalmente, pessoal, dá para poder soltar na mão, viu? Mas vamos utilizar a ferramenta para tirar ele. Existem vários tipos de ferramenta, pessoal, para poder tirar o filtro de óleo, tá? Cada uma tem um encaixe. Aí existem algumas ferramentas que facilitam esse trabalho. Essa daqui é uma ferramenta universal, tá? A gente consegue travar ela aqui no filtro, ó. E aí, lá, ó, já soltei, tá vendo? Prontinho, agora eu posso tirar com a mão. O cuidado que nós temos que ter aqui agora é verificar se o filtro de óleo saiu com o anel de vedação dele. Tá vendo que tem esse anel aqui? Esse anel, às vezes, dependendo da força que foi apertado esse fio da última vez, ele fica colado lá. E aí você vai colocar o filtro novo, não percebe e coloca anel sobre anel, vai dar vazamento, tá? Então olha se esse anel saiu, ok? E aí sempre dá uma limpada no excesso com pano, não pode ser com estopa, tem que ser pano que não solta fiapo, tá? Você tira o excesso de sujeira que ficou de óleo ali em volta, para poder não ficar aquela meleca no carro do cliente, né, pessoal? Cuidado, a qualidade do serviço é muito importante. Limpei, tirei todo o excesso. E aí eu já venho, enquanto está esgotando mais um pouquinho do óleo, eu já vou aplicar o filtro de óleo. É muito importante verificar se o filtro que vocês vão colocar, que foi pedido na autopeça, ou que o cliente trouxe, que vocês adquiriram lá para vender para ele, é igual ao que está tirando. Então, esse igual como? Não necessariamente o tamanho dele é o mais importante. Alguns carros é padrão tamanho, mas uns vai variar de acordo com o fabricante. O ideal é sempre a boca do filtro ser igual ao que você tirou, tá? Então você pega o filtro velho e compara se o tamanho dos anéis são os mesmos. Ó, caso aqui encaixar um com o outro, é igualzinho, tá? Então nesse caso aqui é o mesmo filtro. Aí antes de colocar, a dica é, pessoal, você precisa molhar em volta do anel para poder encaixar lá no local. Então você pega o óleo novo que vai ser substituído, molha a ponta do dedo e umedece aqui em volta, ó. Tem alguns que têm o costume de encher o filtro de óleo com óleo, mas nesse caso aqui o carro trabalha com o filtro deitado. Se eu botar óleo aqui, na hora que eu virar lá vai derramar o óleo novo.
Então eu só molho em volta dele. Aí vem e coloco no carro. Pessoal, isso aqui é com a mão que coloca, tá? Não precisa de ferramenta, a não ser que seja um lugar muito apertado que você não alcança com a mão, tá? Então, ó, já coloquei com a mão, apertei o máximo que deu. Aí você vem com a mão que você tem mais força, segura ele e dá mais um quartinho de volta. Tá vendo, ó? Travou, não consigo mais. É o suficiente. Ah, mas e se estiver deslizando? Pô, usa uma lixa. Com uma lixa você segura na sua mão aqui e aperta o filtro e vira, daí não desliza mais. É uma dica que facilita o trabalho, tá bom? Então, ó, fica a dica aí para poder fixar bem o filtro de óleo, não ter problema de vazamento. Ah, o óleo já escorreu totalmente. Vamos agora colocar o bujão. Aqui, pessoal, também o aperto do bujão é bem suave, viu? Eu costumo brincar e falar, pessoal, ó, se você conseguir apertar com 2 dedinhos é o suficiente, tá? Se você não conseguir mais que isso é porque já está no máximo. Então, ó, eu seguro aqui mais ou menos com 2 dedos e aperto, ó. Tá vendo? Não consigo ir mais que isso. Então, ó, tá bom, é o suficiente. Nada de pôr cabo de força, vir chamar na chincha que não vai resolver, viu, pessoal? Limpa o excesso, tá? Por garantia, se você quiser pingar algum tipo de tinta lacre aqui para garantir o serviço, também é bom. Limpa bem bonitinho, tira o excesso. Às vezes se pingar um pouquinho no peito de aço já limpa, ou se tiver com muito óleo já limpa. E aí agora a gente vai lacrar, para garantir que esse bujão foi realmente apertado e que não vai ter violação dele. Aí é só voltar o peito de aço ou protetor de cárter. E nesse momento que você tira o peito de aço, já dá aquela avaliada mais detalhada no motor, se não tem nenhum vazamento muito grande, para poder falar para o cliente, tá? Prontinho. Pessoal, o peito de aço, cara, é um vilão dos mecânicos também, viu? Ele é doido para dar barulho, então às vezes, se ele tiver meio torto, deformado, já irregular, de tanto ter tomado batida, é legal você pegar e falar com o cliente que esse peito de aço dele precisa ser trocado. Às vezes o pessoal acaba deixando o peito de aço velho, fica só desamassando. Uma hora não aguenta mais desamassar. Outra coisa, pessoal, para fechar aqui, não pode usar máquina de impacto em peito de aço, hein? Que normalmente as roscas é na carroceria do carro. Você usa aquelas máquinas de impacto e espana, aí vai ficar complicado. Então, ó, tudo na mão. Pessoal, esse tipo de frasco aqui, eles têm essa curva aqui no bico, que é para facilitar a colocação, viu? Porque ó, na hora que eu puxo aqui, ó, ele não goteja, ele não escorre. Então sempre coloca nessa posição. Lembrando que a quantidade de óleo varia de carro para carro, tá? No Uno Mille Fire 1.0, motor flex, é 2.7 com filtro. Aí a marcação a gente vai ver por aqui, ó. Tá? Aqui é meio litro, então eu vou chegar mais ou menos aqui, ó. Vamos medir e testar. A gente vai medir o nível agora, depois de ter dado a partida do motor, espera alguns segundinhos para o óleo descer, retornar para o cárter e a gente mede. Ficou no meio, né? Ficou no meio. Então ainda falta mais ou menos umas 100 ml aí. Vamos colocar mais um pouquinho do óleo, porque senão vai ficar muito próximo do mínimo, tá? Esse carro a cada 1000 km ele pode consumir um pouco de óleo. Agora já está em 3/4 já, então tá bom. Beleza? Agora nós vamos trocar o filtro de combustível do carro, tá? Esse carro, o filtro de combustível, ele fica localizado aqui, ó, do lado do motorista, logo do lado do tanque. O detalhe do filtro de combustível desse carro aqui é que ele é com abraçadeira de pressão. A gente vai ter que soltar esse suporte aqui que protege o filtro e aí depois soltar a abraçadeira que segura ele, tá? Então vamos soltar um item de cada vez aqui, peraí. Ó, aí esse filtro aqui a gente soltou o suporte dele. Agora com uma chave canhão, uma chave de fenda, a gente vai soltar a abraçadeira dele.
Retirou o filtro de combustível, né? A gente vai comparar com o novo. Ó, tranquilo. Ele tem uma diferença mínima de tamanho, mas o encaixe é o mesmo, ó. Isso aqui é o que importa. Às vezes o tamanho é por causa da marca, tá? Não tem problema nenhum. Então agora na hora da instalação, já tem que ficar atento ao fluxo de combustível. Tá vendo? Tem uma seta indicativa, que o fluxo é para lá, para minha direita. Então significa que aqui é a passagem do combustível. Então tem que ser essa parte que é a saída. Ele entra aqui e vai sentido para frente. A gente só tem que ficar atento nesse momento lá da instalação, tá bom? Senão o filtro não funciona corretamente. Ó, aqui está indo para o tanque, certo? Então aqui é a saída. Então a seta para cá, a seta indo saindo do tanque e indo lá pro motor. Então a seta para frente. Pessoal, se a abraçadeira não estiver em boas condições, tem que trocar ela também, viu? E a pressão é muito forte aqui, como vocês viram na hora que eu tirei. E aí ela pode dar vazamento, tá? No caso dessa abraçadeira aqui, ela novinha, a gente vai aproveitar ela mesmo. Apertou bem. Agora a gente vai voltar ao suporte aqui de proteção. Ó, pessoal, agora acabei de apertar o suporte do filtro de combustível. Vamos testar, ver se não ficou com nenhum vazamento. Assim como o filtro de óleo, dá uma partida no carro e ver se não vai ficar nenhum vazamento nas conexões, ok? Se tiver tudo isso, só liberar o carro.